Entonces, muchas gracias. Mateo capítulo 14, a partir del versículo 22. ¿Lo tenéis? Entonces haga assim com tu Bíblia. E repita comigo. Se podemos ponernos de pé, melhor. Esta es mi Bíblia. La palabra de Dios. La semilla eterna de mi salvación. Yo soy todo lo que ella dice que soy. Yo tengo todo lo que ella dice que tengo. Yo puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Ahora la voy a leer. Y su poder sobrenatural, transformador, cambiará mi vida para sempre. Amém, aleluia, glórias a Deus. Agora lá vamos a ler. Os que têm a Bíblia física, diga glória a Deus. Diga comigo, eu tenho uma Bíblia física. Não quero a virtual. A virtual solo para estudo. Assim mesmo com muito cuidado. A ver se não és uma virtual adulterada. Amém? O texto diz assim: em seguida Jesus hizo que os discípulos subiram a la barca e se le adelantara al outro lado, mientras ele despedia a multitud. Não sei se sabeis o que passou antes de isto, porque disse em seguida. O que passou, Davi, antes? ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó? 5 panes e 2 pescados saciaram el hambre de Davi, de André Davi, de Juan de Ambric, de Joel e por não dizer Carlitos e outros hambrientos que haviam allí. Repita comigo, sobrenatural. Então, depois deste momento que Jesus sacia el hambre de la gente, el hambre física, disse em seguida Jesus, isso que os discípulos subiram a la barca e se adelantara al outro lado, mientras ele despedia a multitud. Depois de despedir a la gente, subiu a la montanha para orar a solas. Al anochecer, estava allí ele solo. E a barca, com os discípulos, já estava bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque o vento le era contrário. Versículo 25. Em la madrugada, Jesus se acercou a eles caminhando sobre o lago. Quando os discípulos lo vieram caminhando sobre a água, quedaram aterrados. És um fantasma! Gritaram de medo. Pero Jesus les dijo em seguida: cálmense, sou eu, não tenham medo. Senhor, se eres tu, respondeu Pedro, manda-me que vaya a ti andando sobre a água. Vem, dijo Jesus. Pedro bajou de la barca e caminhou sobre a água em direção a Jesus. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo medo e começou a hundir-se. Então gritou: Senhor, salva-me! Em seguida, Jesus le tendeu a mão e, sujetándolo, lo repreendeu. Hombre de pouca fé, ¿por qué dudaste? E quando subiram a la barca, se calmou o vento. E os que estavam em la barca lo adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu eres el Hijo de Deus. Amém?
Levanta tu mano direita. Espírito Santo, vem a hora, Senhor. Toca esta vida. Intervene neste coração. E provoca em seu interior uma revolução espiritual. Provoca um câmbio, Senhor, para que confie em Ti, para que sepa, Senhor, que Tu tienes todo o recurso, mais que suficiente, para saciar hambre, para reconstruir história, para abrir portas, para derribar muros, para estabelecer Tu governo, Senhor. Estabelece Tu governo neste coração agora. Tomamos a autoridade. Repreendemos todo espírito maligno em el nombre poderoso del Senhor Jesucristo. Declaramos libertad. Declaramos, segundo Tu palavra, Senhor, que as mentes estão submissas agora a Ti, obedientes a Ti, e os corações sensibles a la voz de Tu Espírito Santo. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. De glória a Deus. Dáselo forte. É para o Senhor Jesucristo. Ele é digno. Ele é digno. Aleluia. Aleluia. Repita comigo: milagro em la madrugada. Milagro en la madrugada. El texto que hemos leído, dice que los discípulos estavam enfrentando um vento contrário. Repita comigo: vento contrário. Um vento contrário pode ser representado por umas circunstâncias difíceis, um momento de dificuldade em la saúde, um momento de dificuldade em la família, um momento de uma enfermidade, um momento de uma persecução, ventos contrários. Diz que eles estavam remando, é decir, estavam querendo ir adelante, e devemos entender que eles não estavam fora do propósito de Deus, porque Jesus les havia dito que fora ao outro lado. É decir, eles estavam dentro do propósito que Deus havia estabelecido para eles, pero havia um vento contrário que les estava impedindo chegar ao outro lado. Então disse: em la madrugada. Repita comigo: em la madrugada. Disse que em la madrugada, Jesus, sabendo que eles estavam enfrentando um vento contrário. Ora mesmo, se tu estás enfrentando uma dificuldade, se há um vento contrário, se há um problema que estás enfrentando agora, tenho buenas notícias para ti. Jesus tem poder para sacarte, para llevarte ao outro lado, ao lugar de tu propósito, donde Ele estabeleceu que tu chegaras. Lo interessante del texto é que de maneira natural, se Jesus sabia que eles estavam enfrentando um vento contrário, Jesus pedir ajuda a outros discípulos ou a outros barcos,
dizendo: mira, veio que meus discípulos estão passando um vento contrário, estão em dificuldade. Ajuda-me com tu barca. Eu necessito entrar em outros momentos. Jesus hizo isso. Ele entrou na barca de Pedro, verdade? Então ele podia haver pedido ajuda. Ajuda-me com tu barca, porque necessito ir ao encontro de Juliano, que está passando um momento difícil. Ou ajuda-me para ir ao encontro de Antônio, que me deu uma calabaça nesta manhã. Ou ajuda a Vicente ou Alejandro, que está passando um momento difícil. Préstame tu barca. Jesus não hizo isso. Hizo ela, não? Porque para ele não há situação difícil. Ele não necessita uma barca para ajudar-te. E o texto disse que ele foi andando sobre as águas. E andando sobre as águas, ele estava dizendo aos discípulos: não te preocupe, Tim, eu estou contigo e tenho poder e recursos suficientes para ajudar-te em todas as tuas necessidades. Pero não só isto, eu não solamente quero ajudar-te, eu quero ensinar-te. Eu quero ensinar-te a andar sobre as águas, porque a vida é llena de desafios, a vida é llena de batalhas. Pero Jesus estava dizendo: tenho autoridade, não sencillamente para sacar-te de uma situação difícil, Gustavo, sino levar-te com autoridade ao destino que eu não sei quantos entenderam isso. Diga glória a Deus. Diga: o Senhor está falando comigo. Então, repita comigo: em la madrugada. Em la madrugada, Jesus foi em ajuda. Interessante, verdade? Ele foi andando sobre as águas. Ele ensinou a Pedro a andar sobre as águas. Porque Pedro disse: se eres tu, Senhor, porque o Senhor havia dito: eu sou. E creio eu que Pedro se acordou de que o mesmo Jesus havia aberto as águas do Mar Rojo. Se és eu sou, se ele abriu as águas do Mar Rojo, se ele estabeleceu um caminho para mim, para mis ascendentes, então ele pode também dar-me recursos para andar sobre as águas. E andar sobre as águas é o seguinte: é que Deus não sencillamente te saca de la dificuldade que tu encuentras. Deus usa, vou falar para esse lado aqui, Deus usa esta dificuldade, Deus usa este desafio e lo põe como um puente para que tu chegue onde Ele está, com recursos mais que suficientes para ti e para toda a tua família. Diga um aleluia. Diga um glória a Deus. E Jesus é tão bueno. Jesus é tão bueno que Ele não solamente Ele te ensina que Ele tem todo o poder, anda sobre as águas. Te ensina a andar sobre as águas, é dizer, te dá recursos espirituais para que tu venças com autoridade os desafios desta vida. Pero se de repente tu das um resvalão
te olvidas de Él y empiezas a mirar las circunstancias y empieza a hundirse, Él está ahí. Mira al lado de ti. Diga, Él está ahí. Él está a tu lado. Y Él te extiende tu mano. Porque Él es bueno. Él es bueno. Si te saca, es bueno. Si no te saca, es bueno. Vuelvo a decir, si Él te saca de la situación que tú te encuentras, Él es bueno. Pero si Él no saca de la situación que tú estás, Él también es bueno, porque Él tiene algo más grande para hacer. Repita conmigo, milagro en la madrugada. El texto, cuando dice en la madrugada, algumas versões dizem na quarta vigília da noite, 3 da manhã, entre 3 e 6 da manhã, podia ser. Outras versões dizem a las 3 da manhã. Outra versão disse já cerca del amanhecer. Outra versão disse em las últimas horas da noite. E outra versão disse todavia estava oscuro quando Jesus foi andando sobre as águas. Repita comigo, milagro em la madrugada. É poderoso. E eu queria ser muito rápido. E a vezes ponemos em pantalla e minha esposa me ajuda. Há em la Bíblia uma quantidade de milagros que aconteceram em la madrugada. E eu queria nombrar-lhes alguns solo. E depois vamos ver o que aprendemos aí. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, el mar rojo se abrió en la madrugada. Éxodo 14, 21 y 22. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. Y el viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por el medio del mar, caminando sobre tierra seca, con muros de agua a cada lado. El pueblo de Israel estaba cautivo 430 años en Egipto. Dios les liberó con mano fuerte. E quando eles saíram, eram aproximadamente, em aquele entonces, 600,000 pessoas, mulheres, ninhos, ancianos, e todo o que pode haver em meio de um povo. E eles saem, e os egípcios se arrepentem de les haver deixado sair e vão detrás de eles. E quando vão detrás de eles, o Senhor havia orientado a Moisés que o povo acampara em um determinado lugar chamado Piairot. E então o povo acampa e os egípcios les alcançam, o exército mais poderoso do mundo naquela época. E então o povo de Israel não sabia o que fazer, porque detrás estava o exército, delante estava o mar. E disse a Bíblia, o texto sagrado, que Deus abriu um caminho. E foi em la madrugada. Disse que soprou toda a noite. E aí se abriu um caminho, um novo caminho para Israel cruzar. Então o Mar Rojo foi aberto em la madrugada. Números 11:9. Por la noche, cuando caía el rocío sobre el campamento, caía también el maná. Es decir, el pueblo de Israel durante 40 años foi sustentado en el desierto con el maná. El maná era el pan del cielo. Y dice que el maná caía en la madrugada. Quando caía el rocío, algunos estão pensando, pero rocío aqui, Juan, então está alimentado. Não, porque caía rocío, não, verdade que está alimentado com rocío, marido e esposa, pero não é o rocío aqui, não tem nada que ver, é o rocío del cielo. E então venia el maná junto, e então por la mañana, quando o povo despertava, havia pão del cielo.
y el maná caía en la madrugada. Glorias a Dios. El tercero, Daniel 6, del 16 al 24. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre, Daniel. Y fue traído una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, y no he hecho nada malo. El 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Aleluya. 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del pozo, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Aleluya. En la madrugada, el Señor cerró la boca de los leones hambrientos. Los leones estavam tão hambrientos, porque alguns podem pensar, bueno, eram leones ancianos, não tinham hambre. Ou eram leones, les haviam sacado los dientes. Ou eram leones domesticados. Pero não foi assim. A Bíblia disse que Daniel havia sido acusado, porque haviam pessoas que odiavam a Daniel e que levaram ao rei preparar um decreto de que durante um mês todos do império adoraram solamente ao rei, e aqueles que não lhe adorassem seriam echados em el foso de los leones hambrientos. E Daniel, quando tomou conhecimento do decreto, disse que 3 vezes ao dia, com ventanas abertas para Jerusalém, porque estava em el exílio, estava como escravo. Ele abria as ventanas e orava a Deus. Então, Daniel foi acusado. O rei tinha um carinho por Daniel, pero aún assim, como havia um decreto e o rei não sabia que era relacionado a Daniel, tuvo que cumprir o decreto. Então chamaram a Daniel e lo echó em el foso de los leones hambrientos. E o rei dijo para Daniel: espero, Daniel, que tu Deus seja contigo e que te livre.
E disse que o rei se quedou tão preocupado porque tinha um carinho muito grande por Daniel, que durante a noite não comeu, não quis música, não dormiu. E por la manhã temprano, quando? Por la manhã temprano, ele foi allí ao fosso e gritou com voz triste: Daniel, tu Deus, a quem continuamente tu sirves, te ha podido livrar de los leones? E Daniel dijo: oh rei, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones, de manera que yo estoy aquí vivo. Yo estoy aquí vivo. El rey se quedó furioso con los acusadores de Daniel. Les llamó, ellos y sus familias, y los echó a ellos en el foso de los leones. Dice la Biblia que todavía no habían llegado al fondo del foso. Los leones saltaron sobre ellos y les destrozaron los huesos. Qué poderoso. En la madrugada, Deus vela por ti. En la madrugada, Deus vela por tu família. En la madrugada, milagros acontecem, porque o Senhor Jesucristo é todo poderoso, está sentado em el trono, te ama e preparou o melhor para ti. Dê glória a Deus. Lucas capítulo 24, 1 al 6. En el primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Al llegar, se encontraron con que la piedra que cerraba el sepulcro había sido removida. Entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús el Señor. Estavam aún desconcertadas ante el caso, quando se les apresentaram dois homens vestidos com roupas resplandecientes, que, al ver como as mulheres se postravam rostro em tierra, llenas de medo, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad que ele os habló de esto quando aún estava em Galileia. Lucas 24, 1 al 6. La resurrección del Señor Jesucristo também foi em la madrugada. Vamos ao outro texto e vamos adelantando Hechos 12, del 6 al 11. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormia sujetado com duas cadenas entre dois soldados. Outros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después, el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Que detalhe, ¿verdad? Continúa, versículo 9. Assim que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras, es cierto, dijo.
El Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos habían pensado hacerme. La iglesia estava nascendo. Jesus havia subido a los cielos, pero havia persecução. E Herodes correu a Pedro e a Santiago. Decapitou a Santiago. Le cortou o cuello. Santiago, hermano de Juan. Porque hay el Santiago que escribió la carta, es el hermano de Jesús, el hermano carnal del Señor Jesucristo, hijo de María, el que escribió la carta, y Judas también. Pero Santiago, hermano de Juan, fue decapitado. Y entonces dice la Biblia que Herodes pensaba también hacer lo mismo con Pedro. Y Pedro estaba en la cárcel. Estaba con grilletes, vários soldados. E aí disse que vino el ángel del Señor y le liberó en la madrugada. Amém? Vamos adelante. El próximo texto y último, Hechos 16, del 22 al 26. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. El cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche. ¿A qué horas? Medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. ¡Aleluya! Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aleluia! Hemos destacado alguns textos e buscamos ler, porque temos uma dificuldade muito grande de ler a palavra. E se eu solamente les cuento a história, vais a perder muito, porque a palavra é viva. E aqui nós temos estes milagros, e cada um de eles aconteceu em la madrugada. Ora, aí vamos a las enseñanças. Que podemos aprender aqui? Que podemos aprender com estes milagros variados, em tempos completamente distintos, com pessoas completamente distintas, em situações distintas? Que podemos aprender? E me gostaria que tu apuntaras, porque isto é muito importante. Em primeiro lugar, o Senhor nunca nos deixa solos em momentos difíceis. Repita comigo: o Senhor nunca me deixa solo em momentos difíceis. Diz o texto que em la madrugada Jesus se acercou a los discípulos que enfrentavam o vento contrário e se acercou a eles caminhando sobre as águas. Disse que por la noche o Senhor enviava el maná. O povo estava em el deserto. Disse que Daniel estava em el fosso de los leones. E Daniel disse: mi Deus enviou su ángel. Disse que Pedro estava em la cárcel e de repente uma luz intensa iluminou a celda. E o ángel del Senhor se puso frente a Pedro. E a esto me hace acordar o texto que temos em Mateus 28, que diz assim: id e hacer discípulos a todas as nações. Toda autoridade me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo
e del Espírito Santo, ensinándoles a guardar todos los que os he ordenado. E aí é a versão que he puesto e que temos em pantalla. E tenham por seguro esto, que estou com ustedes sempre. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Jesús dijo: tenham por seguro, estou contigo sempre. Diga aquele que está a tu lado: o Senhor Jesucristo está contigo. Toca-lhe, diz. Adelante, confia. O Senhor Jesucristo está contigo. Não importa as circunstâncias. Não importa se tu estás em palácio ou se tu estás em uma casa sencilla. Não importa se tu tens trabalho ou se tu não tens trabalho. Não importa se tu tens saúde em tu corpo ou não tens saúde em tu corpo. Não importa se há problema que tu estás enfrentando ou não há problema que tu estás enfrentando. Eu tenho buenas notícias para ti. É a palavra de Deus quem disse que em toda e qualquer situação o Senhor está contigo. E o salmista disse: que eu ande por el valle de sombra de morte, tu estás comigo, tu vara e tu cajado me infundirão aliento. Vou descer para esse lado. Tu estás comigo, o Senhor Jesucristo está contigo, seja qual seja a situação que tu estás enfrentando, tu não estás solo. Ele disse: não temas, não te deixarei e não te desampararei. Mi mano está contigo. Dáselo fuerte a Ele. Presta atenção. Tu não estás solo. O que estás passando agora? Qual é tu vento contrário? Qual é a situação difícil que estás passando? Ele, o Todo-Poderoso Deus, o Criador do universo, o Soberano, o Rei de Reis, o Senhor de los Senhores, o Deus de los dioses, o Supremo Pastor. Ele está contigo. 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 É o primeiro que tu necessitas saber. Não estás solo. O Senhor Jesucristo está contigo. Segundo lugar, apúntalo. Necessitamos descansar sempre em la provisão de Deus. Necessitamos confiar que Ele tem recursos para proveer lo que necessitamos. Imaginaos, Israel recebia cada manhã a provisão de Deus. Disse por la noite, quando caía o rocío sobre o campamento, caía também o maná. É tempo difícil? O maná não te faltará. O maná não te faltará. Porque el maná não é recurso humano. El maná não viene de tu jefe de trabajo. El maná não depende del sistema. El maná cai del cielo exclusivamente para suplir tus necessidades, as necessidades de tu família.
Y yo tengo buenas noticias para ti. Aunque tú no tengas trabajo, aunque las puertas estén aparentemente cerradas para ti, levanta tu mano y crea que Dios tiene maná para ti. Descansa en el Señor. Dice la Biblia que Pedro estaba durmiendo atado entre los soldados. E eu empecé a pensar, tu puedes imaginar, Herodes tinha a intenção de cortar a cabeça de Pedro. Ele estava na cárcel, pero estava atado de manos e pés. E tinha guarda de lado e outro do outro. Eu pergunto, como esse homem consegue dormir? Descansava em la provisión del Senhor. Necessitamos aprender a descansar em Deus. Tu podes ter uma boa cama, colchão de aquele que dizem, quando tu duermes nesse colchão, é como se estivesse em el cielo. Mentira. Te querem vender o colchão. A única maneira de dormir e descansar e eu comecei a pensar por que Pedro descansava. E me acordei do texto que disse que Jesus disse, passemos ao outro lado. E Jesus estava na barca com os discípulos. Pero quando chegou um determinado momento, vindo uma tormenta. Repita comigo, tormenta forte. A tormenta era tão forte que a água já estava entrando em la barca. Há casas e famílias que estão assim, aqui agora mesmo, enfrentando tormenta forte. E a água já está entrando e parece que não há solução. Pero em aquele momento, o Senhor nos ensina. Os discípulos começaram a atemorizar-se. Pero disse que Jesus dormia. Sabeis por que Jesus dormia? Porque ele sabia quem era seu Padre. Se tu sabes quem és tu Padre, tu vais a descansar, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas e que tem recursos mais que suficientes para suprir-te em cada uma de tu necessidade. Pablo estava predicando o Evangelho, estava em el propósito de Deus, porque ele recebeu a visão. Deus lhe deu a direção a Macedônia. Ele chega a Filipos, junto com Silas, e começa a predicar. Se convierte Lídia. A igreja de los filipenses nasce na casa de Lídia. Uma jovem possuída por um espírito maligno é liberada. E então o inimigo não se queda contento. E então o pueblo se volve em contra de Pablo e Silas. Les azotam. A vezes choramos por qualquer motivo. Pero sabeis, lo que já recebi uma quantidade de azotes. Depois ser posto em el calabouço interior, lugar oscuro, frio, com as roupas rotas, com as espaldas
llenas de sangre. ¿Sabes lo que significa esto? Creí que tenemos vida muy fácil hoy. Pero por tener la vida tão fácil, a todo momento estamos murmurando e estamos creyendo que nos falta, quando o Senhor nos está entregando tudo. De hecho, muitas vezes dejamos de hacer a obra de Deus. Creemos que somos muito importantes e por qualquer motivo murmuramos e já como que não nos importa. Pero a Bíblia disse que Pablo e Silas estavam aí nessas circunstâncias, nesta situação, e disse: a la medianoche. ¿A que horas? A la medianoche, com a espalda sangrando, em lugar frio, com as manos e os pés atados, começaram a adorar a Deus. Começaram a dizer: graças, Senhor, bendito és tu nome, eu te adoro, eu me rindo a ti, eu te sirvo. E diz o texto que começaram a adorar e cantar alabanças ao Senhor, himnos ao Senhor. E diz que de repente houve terremoto. Los cimientos de la cárcel se movieron. Las cadenas de todos se cayeron. A veces Deus te permite que tu pases por situações assim, não somente para que tus cadenas sejam rotas, sino que as cadenas de tu família, as cadenas de, eu vou falar para aqui, as cadenas de tus hijos, de tus netos, as cadenas de tus vecinos sejam quebradas, as portas sejam abertas e o nome do Senhor Jesucristo seja glorificado e exaltado. A quem o que parecia impossível. Adora.